Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é uma das principais revoluções da época moderna. Revolução Francesa, antecedentes e desdobramentos, para que a gente possa entender melhor por que ela aconteceu e que consequências ela trouxe para a sociedade francesa. Para a gente começar a entender melhor o que foi a Revolução Francesa, vale a gente bater um papo sobre a importância dessa palavra. Os historiadores entendem que revolução é todo processo que envolve uma grande transformação social, uma mudança completa. Normalmente mudam os grupos, a classe no poder, muda a maneira de organização da sociedade. E eu quero que você observe o que a gente vai conversar hoje, para ver se fica claro para você por que não há dúvidas que a gente pode chamar desse processo que aconteceu na França, chamar esse processo que aconteceu na França de revolução. E como eu pretendo que você entenda também, isso tem muito a ver, inclusive, com a nossa vida hoje. Né? Um processo, como é que pode? Um processo lá no século XVIII, em certo sentido, ainda se desdobra e ainda tem consequências até os dias atuais. Então vamos juntos. Primeira coisa que a gente precisa saber, que essa sociedade francesa do século XVIII era uma sociedade extremamente desigual. Para isso a gente vai dar uma olhada nesse desenho aqui. Isso é uma pirâmide, é uma representação da sociedade francesa e de algumas divisões. Tá? Primeiro que a figura mais importante na sociedade francesa até fins do século XVIII era o rei. A França era um regime absolutista, onde a figura do monarca, tá, da dinastia dos Bourbon, ele concentrava todos os poderes, né, de fazer as leis, de pô-las na prática, né, também de julgar. Então o rei era a figura mais importante da sociedade francesa. Tanto que tinha tido um rei lá na história da França, o Luís XIV, que dizia que o Estado era ele mesmo. Olha que loucura, né? Como se todo o governo francês fosse só uma pessoa. Então o rei, ele era essa figura muito importante na sociedade. E havia também lá na França o que eles chamam de estados. Esse estado aqui, repara, é com letrinha minúscula, não está referindo ao governo de uma forma geral. São como se fossem partes da sociedade francesa. Existiu o primeiro estado, que era o clero, ou seja, os membros da Igreja Católica. O segundo estado, que eram os nobres, ou seja, aqueles que tinham terra e trabalhavam na corte, né? Trabalhavam não é bem a melhor palavra, eles integravam a corte do rei, ajudando as funções de governo. E o terceiro estado, que era o restante, vamos dizer assim, que era a burguesia, os comerciantes, portanto, e os trabalhadores. Esse terceiro estado, na verdade, era a maior parte da sociedade francesa, mas eles não tinham a mesma condição que o primeiro e o segundo estado. Por isso que a gente diz que essa sociedade era uma sociedade desigual. Como assim eles não tinham a mesma condição? Eu te explico. Clero e nobreza não pagavam impostos e viviam uma vida muito mais confortável, com acesso à alimentação abundante, melhores roupas, viviam em moradias melhores. Então, é muito claro nessa sociedade lá do século XVIII na França uma extrema desigualdade. Como a gente vai ver, alguns fatores fizeram com que essa desigualdade se tornasse ainda mais grave, se tornasse pior. A primeira delas foi a fome. Isso porque lá no finzinho desse século teve algumas mudanças climáticas na França e houve a falta em diversos momentos de gênero alimentício. Imagina, às vezes a gente fica um pouco com fome, né, alguns minutos sem comer, já fica meio mal. Imagina quem fica muito tempo tendo uma alimentação descontinuada, uma alimentação quebrada, vamos dizer assim, uma hora come, outra hora não come. Pois é, a fome era um problema muito grave para muitos setores da sociedade francesa nessa época. Essa situação também foi agravada pelo envolvimento da França em algumas guerras, em especial a Guerra dos 7 Anos, com a Inglaterra. A França também incentivou a independência dos Estados Unidos, ou seja, teve uma participação em alguns processos que fez com que houvesse muitos gastos, além de perdas de vidas, né? Os gastos do governo francês com essas guerras fizeram com que eles investissem em armamento, investissem nesses conflitos e não na resolução dos problemas internos, como eram a fome. Tranquilo? Então, esse fator ele ajuda a explicar o agravamento dessa desigualdade. Né? Como é que se resolvia normalmente algum problema de falta de dinheiro no governo naquela época? O rei ia lá e aumentava os impostos. Ou seja, o clero e a nobreza, né, especialmente a nobreza, que fazia parte da corte do rei, que era o governo,
aumentava os impostos sobre a população que pagava, que era a burguesia e os trabalhadores. Acontece que a França já estava numa situação tão difícil que esses grupos, a burguesia e os trabalhadores, não aceitaram tão facilmente esse aumento de impostos e começaram a pressionar o rei Luís XVI para que isso não acontecesse. De fato, o rei se sentiu bastante pressionado, a ponto dele tomar uma atitude incomum. Ele convocou, ou seja, ele chamou uma assembleia, ou seja, que é um local de discussão política, que era a Assembleia dos Estados Gerais. Deixa eu te explicar um pouco o que é isso, né? Na nossa sociedade hoje em dia tem várias assembleias, algumas ligadas à religião, outras ligadas à política. A Assembleia dos Estados Gerais na França era um órgão, assim, uma parte do governo, que só era chamado de vez em quando dava algum problema mais grave. E o rei, lembra que o rei era absoluto? Ele tinha o direito de consultar essa Assembleia, mas sem nenhum compromisso de realmente fazer aquilo que fosse discutido. Essa era a Assembleia dos Estados Gerais. Então a crise era tão grave na França nesse momento que o Luís XVI ele convoca essa Assembleia, ele chama e as discussões se iniciam para saber como é que ia enfrentar o problema dos impostos, da fome, o problema financeiro do governo. Só que nessa Assembleia, que foi convocada pelo Luís XVI, não houve um entendimento entre os diferentes membros do Estado. O principal debate que gerou discórdia foi com relação a como a Assembleia iria decidir as coisas nesse encontro. Uma parte dos representantes da Assembleia achavam que o pessoal do primeiro Estado tinha que ter direito a um voto, o pessoal do segundo Estado tinha que ter direito a um voto e o pessoal do terceiro Estado com direito a um voto. Me acompanha aqui. Clero e nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo Estado, eles tinham privilégios, eles tinham uma condição muito parecida na sociedade. Já os trabalhadores e os burgueses estavam juntos no terceiro Estado, é que estavam numa situação diferente. Se cada Estado tivesse um voto, ia rolar um 2-1 aqui direto, né? Ou seja, esses dois Estados iam se juntar e o terceiro Estado, os membros do terceiro Estado, se sentiram prejudicados com essa situação. Foi nesse momento que iniciou o processo, teve o pontapé do processo revolucionário na França. Por quê? Os membros do terceiro Estado, que defendiam um voto por representação, ou seja, quanto mais pessoas teria mais voto, e aí o terceiro Estado ia ganhar de sobra. Esse pessoal do terceiro Estado, eles saem dessa Assembleia dos Estados Gerais e proclamam uma Assembleia Nacional. O que isso significa? Era como se eles estivessem dizendo assim, olha só, agora o rei não vai ser mais absoluto, a gente vai fazer uma outra Assembleia, onde a gente vai elaborar um novo conjunto de leis para a França e o rei vai ter que respeitar. Eles queriam, portanto, limitar o poder do rei. A Revolução Francesa ela começa com esse intuito, contra os privilégios do clero e da nobreza e para limitar o poder do rei com a criação de leis, para que ele não fosse mais absoluto, para que ele não governasse mais sozinho. Por isso que alguns historiadores dizem que a Revolução Francesa ela foi a revolta do terceiro Estado, ou seja, foi um movimento em que burguesia e trabalhadores se levantam contra os privilégios de nobreza e de clero. Claro, gente, que se você está acompanhando o estudo de história e você já ouviu falar nas ideias iluministas, que não por acaso ganharam força na França, tempos antes da Revolução, toda essa discussão tem muito a ver com o iluminismo. Ser contra o absolutismo, ser contra os privilégios do rei, do clero, da nobreza. De fato, a Revolução Francesa, essa Assembleia Nacional que se forma para fazer um novo conjunto de leis para a França, é muito inspirado no iluminismo, não tem nenhuma dúvida. Essa primeira Constituição ela fica pronta. Constituição é como a gente chama esse conjunto de leis, né? O Brasil hoje tem uma Constituição também. Essa Constituição que a Assembleia Nacional se reuniu para fazer, ela fica pronta, ela acaba com os privilégios do clero e da nobreza, garante a propriedade privada, que era uma coisa que interessava para a burguesia, né? Era o direito de comprar terras, de ter suas propriedades, e lança um documento que ficaria muito conhecido, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Repara, era uma declaração, falar alguma coisa, que se pretendia universal, para todo o universo, né? Veja, para todas as pessoas, de direitos, ou seja, é como esses revolucionários estivessem dizendo o seguinte, agora ninguém mais é súdito do rei e tem que obedecer tudo que ele tem para mandar, não. Nós somos cidadãos e temos direitos.
Mas que direitos eram esses? Eu estou falando de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito à propriedade privada, a ter suas posses, né? Liberdade religiosa. É interessante porque hoje em dia essas ideias são muito comuns para a gente, mas naquela época isso tudo era de uma grande transformação, porque a gente está falando de um mundo onde o absolutismo era a regra. Agora, esse movimento revolucionário estava dizendo o seguinte, olha, nós somos cidadãos e temos esses direitos que o rei tem que respeitar, inclusive. Agora repara, o conflito social estava tão forte na França que o rei elabora um plano um pouco ousado. Ele tenta fugir do país para conseguir apoio de países absolutistas no estrangeiro, olha que loucura, para invadirem a França e acabar com a Revolução. Percebe como essa transformação incomodava muita gente, especialmente o clero e a nobreza, o rei, a sua corte, os membros da igreja? Pois então, o que ele não esperava é que ele seria preso na fronteira e trazido de volta à capital francesa, Paris. A esse momento, a França já estava sofrendo uma série de ameaças de invasão. Eu quero que você entenda por quê. Porque os países em volta, os reis em volta da França, quando souberam das notícias da Revolução, ficaram apavorados, porque se aquelas ideias chegassem de fato ao seu país, né, que era absolutista, ele ia perder os privilégios, a corte ia perder os seus privilégios, ia ter que pagar impostos e cumprir as leis, seria o fim do absolutismo. Por isso que a França sofria essas ameaças de invasão. Nesse período, o processo revolucionário ele radicaliza. Os franceses eles reúnem o rei, a esposa dele, Maria Antonieta, e toda a família real, e eles executam em praça pública. Você já viu esse instrumento aqui? Ele é uma guilhotina, parecido com o que tem em algumas secretarias de escola, só que lá não é para cortar cabeça, né? É para cortar papel. Esse instrumento, é isso mesmo que você está vendo aqui, é um instrumento de madeira que tem uma lâmina grande, que serve para cortar a cabeça, no caso aqui, de toda a família real. Os franceses fizeram isso em praça pública, e o recado era claro. Eles não queriam mais a monarquia, deu para ver, né? Executaram todo mundo, e não queriam mais aqueles privilégios, e afirmaram isso que foi a Revolução Francesa. Nesse novo momento da Revolução acontece também uma divisão que é bastante importante. A própria burguesia, que fez no início a Revolução junto, se divide, né, entre um grupo de mais alta burguesia, que defende mais a liberdade de expressão, que são os girondinos, e um outro grupo mais radical que achava que era papel da Revolução também gerar a tal da igualdade social, diminuindo as desigualdades da sociedade francesa. Esse outro grupo a gente chama de jacobinos. Por que a gente fala nessa divisão? Às vezes o aluno me pergunta. Eu vou te explicar. Essa divisão que surge lá na Revolução Francesa, ela tem um desdobramento nos dias de hoje. Esses grupos eles tinham posições diferentes na Assembleia Nacional Francesa e é de acordo com a posição deles na Assembleia Nacional Francesa que surge uma denominação que você já deve ter ouvido falar, que é a de direita e a de esquerda. Os girondinos eles estavam mais à direita e eram uma elite, normalmente mais alta burguesia, e os jacobinos eram os mais radicais que queriam igualdade social, que se situavam à esquerda da Assembleia Nacional Francesa. Como vocês podem perceber, a história ela é realmente um instrumento vivo para a gente. A gente sempre faz esse estudo do passado para entender melhor nossa realidade no presente. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.